Do maná do céu para você, boa tarde. O maná de hoje, há um caminho. Eu vou estar lendo lá em Gênesis 40, versículo 9. Se você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, é muito importante. Vamos lá? Então o copeiro-chefe contou ao seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim. Hoje, quando o Senhor me falou, né, há um caminho, e eu pensei, como, né? O Senhor vai fazer um caminho, mas o Senhor conhece o nosso pensamento, então foi quando o Senhor me respondeu: não, eu não vou fazer, já está pronto, há um caminho. Como o Senhor dizendo assim, como você se depara com você não vendo, né, nem nada, você tá tudo escuro, como você tivesse sem visão e falar, como que eu vou sair daqui, né? Mas o Senhor está falando, há um caminho, tem uma solução. E foi quando o Senhor hoje me levou a meditar exatamente nessa passagem aqui, né? Falando de José, quando deu a interpretação do sonho lá para o copeiro-chefe. Essa semana o Senhor já falou nesse versículo, e foi quando o Senhor começou a me levar a meditar exatamente nesse versículo, falando aqui, né, de José. José, ele foi preso porque ele contou os sonhos dele, né? Os sonhos que ele teve lá para os irmãos, e os irmãos dele ficou com inveja e foi aonde vendeu José, né? E aí José, aí foi quando o Senhor estava falando aqui para mim de José, porque ó, José, ele foi para cadeia, né, vamos dizer, por causa, ele foi para prisão porque ele, né, contou o sonho, teve um sonho que Deus deu para ele, e os irmãos ficaram tudo com inveja. E aí, quando eu me deparo aqui, foi quando o Senhor começou a falar, o copeiro-chefe, ele teve, o Senhor deu o sonho para ele, por que não deu para José? Mas olha que tremendo. Deu o sonho para o copeiro-chefe, mas quem que deu a interpretação? O Senhor deu a graça para José da interpretação. E aí foi quando o Senhor falando, né, que José, por que ele foi preso? Por que ele parou na prisão? Exatamente porque lá atrás ele contou o sonho dele, só que agora ele se via a dar a interpretação do sonho. Ou seja, algo que levou ele, né, tá naquele momento ali de tristeza, vamos dizer, né, longe da família, tudo que ele viveu, ali poderia passar várias coisas na cabeça dele, né, e ele poderia não dar ali a interpretação. E também, né, aqui traz uma outra lição, José também poderia estar ficar com inveja do copeiro-chefe, ainda mais que ele sabe que Deus dá a interpretação para ele poderia saber que o sonho que o copeiro-chefe teve ali ia ser algo, né, assim, que o copeiro-chefe ia viver, e ali ele poderia ficar com uma inveja, falar, por que Deus não me deu o sonho, né, só deu para ele, ainda mais que José, né, tinha a graça da interpretação, falar assim, já sabendo que o copeiro-chefe ia viver pelo sonho que Deus tinha dado, ali poderia ter ele criado inveja, ficado com raiva, falar, não vou contar a interpretação não, porque era exatamente porque que ele estava vivendo todo aquele momento ali. Então aqui traz várias lições assim pra gente, foi quando o Senhor começou a falar, né, do copeiro-chefe também, que ali o Senhor estava mostrando tanto para o copeiro-chefe como para José, há uma saída, porque deu um sonho para o copeiro-chefe falando o que Deus ia fazer, porque ali ele via uma videira, né? Ele fala, né? Havia uma videira perante mim, ou seja, algo, era como se o Senhor estivesse falando para ele, há uma saída, né? Há um caminho. E foi quando o Senhor, e para José, de José ali deixando, né? E olha que tremendo, José, ele não olhou para a dor dele, né? Porque ele poderia ali ter ficado revoltado ali, mas José ali não economizou o que o Senhor já tinha colocado dentro dele. Foi aonde que ele deixou Jesus usar ele ali, né? Deus usar ele ali dentro para ele dar a interpretação, né? Do sonho do copeiro. E ali ele também viu que há uma saída, até no entanto, que ele falou para o copeiro-chefe lembrar dele depois. Olha que tremendo isso. Ou seja, ele falou, bom, o Senhor eu vou dar a interpretação, porque eu entendi, e ele vai, né, falar de mim, ou seja, ali seria uma porta, né, um contato, e foi isso, né, que aconteceu, porque depois o copeiro-chefe que saiu, o Senhor deu um sonho pro faraó, e quem que pediu para chamar? Aí foi quando o copeiro-chefe falou de José, e aí foi que José deu a interpretação do sonho, e depois José se tornou governador, mas esse momento de José estar lá na prisão,
né, eu pensando hoje, enquanto o Senhor falava comigo, você acha que José ali tava com uma expectativa que o que ia acontecer com ele, né? Eu creio que o Senhor estava falando, como o Senhor já fala com a gente, vai mostrando, falando das promessas. Mas acho que José pensava, como que isso vai acontecer? Como será que eu vou viver tudo isso que o Senhor está falando? Eu pensando hoje, né, o Senhor, creio que o Senhor foi falando, né, o que ia falando das promessas, mas acho que José se via ali naquele lugar ali, como que eu vou sair daqui, como que eu vou viver isso? E aí eu imagino que naquele dia era como se o Senhor estivesse falando exatamente o que falou hoje, a hora que eu acordei, há um caminho. E é tão tremendo, porque quando o Senhor está dizendo há um caminho, ele não está falando, como ele falou para mim, ele não vai fazer um caminho, ele está falando há um caminho. Só que muitas das vezes nós estamos como José, não necessariamente numa prisão, mas com algo nos prendendo que não está fazendo a gente enxergar. E também, isso também é permissão, porque tem um momento, o tempo certo, porque foi exatamente nesse momento que ele estava lá na prisão, que o copeiro-chefe foi para lá, e aí o copeiro-chefe, o Senhor deu o sonho para o copeiro-chefe, tipo assim, deu para José ser usado. E dali tudo iniciou. Ali era como se José já tá vendo assim, ele pensou ali na hora, né? Eu pensando, né? Não sei, mas eu fiquei imaginando, acho que José falou, né? Tem uma chance, porque quando o copeiro-chefe ali não tinha interpretação para ele, né, falar para José, mas é tão tremendo aqui porque é exatamente isso que o Senhor está falando. E aí foi quando o Senhor começou a falar de José que o que fez José ser preso, né, foi por causa de um sonho. E ali ele se depara dentro da prisão dando a interpretação de sonho. E ali ele poderia ter tido, ele poderia ficar com inveja, ele poderia ficar revoltado, ele poderia falar, eu sei da interpretação, mas eu não vou falar. Tô aqui, né, revoltado, né? Só sei para mim, só quero para mim, mas não. O Senhor dá algo, né? Deu algo ali para ele, foi ali que ele, né, não perdeu a oportunidade, né? Foi ali, deu a interpretação e foi tudo ali que é como para mim ali hoje eu fiquei, enquanto o Senhor falava comigo, é tipo assim, há um caminho, como falando para José, é a hora, é agora, é nesse momento. Olha aí o caminho. E foi quando o Senhor começou a falar comigo, né? E é tão tremendo também, porque aqui, trazendo para nossas vidas, né? E foi hoje quando o Senhor começou a falar muito forte ao meu coração, porque às vezes o que a gente mais, né? Foi aonde a gente mais, vamos dizer, doeu em nós. E hoje, quando o Senhor está falando há um caminho, o Senhor vai nos levar a gente fazer algo para ver que a gente, que aquilo que nos machucou, né, aquilo que nos fez doer, ele só é um acesso para a gente acessar esse caminho, essa porta, né? Tipo assim, é o que fez tudo, lembra, né? Falando aqui, né? Lembra que José, ele foi preso porque os irmãos venderam ele, mas ele contou o sonho dele. Mas tudo isso teve que viver para ele se deparar na prisão, para ele conhecer o copeiro-chefe falar dele para Faraó, para depois ele se tornar um governador. Então, tudo faz parte do propósito do Senhor. Mas hoje, quando o Senhor começou a falar muito comigo, né, sobre aqui esse momento aqui de José, aqui eu creio que foi o momento que o Senhor falou assim, há um caminho. Só que aí o Senhor vai nos dar coisa, situação, como fez. Deu um sonho pro copeiro-chefe, mas ali para ver se José também ia dar interpretação. Né? E ali também mostra ali também que José, né, o que aconteceu com ele, ele com Deus não tinha interferido em nada, não tinha mudado ele com Deus, porque ali era o momento que ele poderia não ter, né, dada a interpretação, mas ali não, ele não deixou o que aconteceu com ele parar ele ali, porque desse momento foi onde ele começou, tudo começou a mudar a história de José, tudo iniciou um novo tempo na vida dele, né? Então aí foi nesse exato momento. E é exatamente isso que o Senhor faz. O Senhor cria coisas que a gente não imagina. Às vezes a gente, né, pensa como vai acontecer. Porque o Senhor vai falando das promessas, vai nos mostrando, mas aí a gente fica, mas como?
E o Senhor hoje, né, quando falou para mim, há um caminho. E é exatamente isso que o Senhor fez com o copeiro-chefe, com José aqui também, né? Porque ele deu para o copeiro-chefe um sonho mostrando de que o Senhor tinha algo para ele grandioso. Ele estava ali no momento. E Deus colocou ali também José para mostrar para José ali, né, que tudo que ele tinha vivido, né, mas ali na prisão não tinha vamos dizer, acabado tudo, não terminou tudo. E foi quando o Senhor começou a falar meu coração hoje, né, sobre exatamente isso, que às vezes algo que nos machucou, que nos fez, né, que nos doeu, que abriu ferida, tudo, mas é exatamente nessa hora que Deus hoje, né, quando Ele falou, há um caminho, é nesse momento que o Senhor vai nos levar a gente a fazer algo, a obedecer Ele, porque Ele vai nos dar um comando ali, é como se Ele estivesse falando para José, vai José, dá a interpretação aí, né, e aí tudo ali iniciou ali, José poderia ter se José não tivesse atento à voz do Senhor, à presença do Senhor com ele ali, né? Se ele tivesse ficado com raiva, né, dos irmãos, ele deve ter ficado muito triste, mas a intimidade dele com Deus não interferiu aí. Então eu vejo que é exatamente como Deus falou hoje, há um caminho. Às vezes a gente não está enxergando e a gente fala, o Senhor vai fazer um caminho, mas hoje o Senhor falou, há um caminho. Então que o Senhor continue ministrando no seu coração. E assim, um conselho, né, como eu fiz hoje de manhã, fiquei ouvindo a voz do Senhor, falando com Ele, mas o Senhor vai nos pedir algo, até para a gente acessar, porque é a fé, né, é pela fé, porque José ali não sabia tudo, né, que ele ia viver, mas ali ele deu a interpretação, e tudo ali começou, para mim é como se ele tivesse, o Senhor falando, há um caminho, ele colocasse o pé, e isso o Senhor está falando hoje para mim e para você, há um caminho, que muitas das vezes nós possamos estar como José, preso, né? E não enxergando nada, e não vendo nada. Mas o Senhor cria algo onde a gente não imagina, e é onde a gente começa a acessar esse caminho e viver o quê? A plenitude, a glória do Senhor, porque tudo que o Senhor faz é para a glória nossa, porque ó, como que José foi governador, e aí, né, conta que a história até hoje, nós estamos aqui, né, aprendendo com José. Então, que nós possamos hoje, nesse dia, né, ouvir a voz do Senhor, obedecer, né, porque José teve ali que fazer a parte dele. Qual é? Dar a interpretação. E ele poderia ter ficado quieto, mas ao ele fazer a parte dele, né, dar o primeiro passo, ele viu ali o agir de Deus e tudo que aconteceu com ele, e assim o Senhor está falando hoje para nós, há um caminho. Então, que hoje, né, possamos obedecer à voz do Senhor, não ficar paralisado o que nos trouxe dor, o que nos parou, né, tentou nos parar, o que veio fazer a gente viver o momento hoje, de a gente se deparar hoje, talvez, em um lugar que não tem saída, como José, num lugar que você não vê saída de nada, mas o Senhor cria algo novo e nos faz a gente, e Ele já está falando, há um caminho para a gente estar atenta, porque é nos mínimos detalhes, né, porque ó, ali ó, foi num momento que ó, o copeiro acordou com o sonho, contou para José, José deu a interpretação e ali é como se José tivesse já entrando, né? Foi isso, né? Entrou num caminho e já começou a viver o novo tempo, o que o Senhor já tinha, né? A glória do Senhor ali, né? Sobre a vida dele e tudo que ele viveu, né? E o nome do Senhor foi engrandecido. Então eu vou fazer uma oração para nós, vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por esse maná, por tudo que o Senhor tem feito, fará, Pai, e hoje o Senhor dizer, há um caminho, Pai, muitas das vezes nos deparamos com a nossa fé, Pai, talvez olhando, Pai, sabendo que o Senhor fará um caminho, mas hoje o Senhor falou para mim, há um caminho, Pai, e a minha oração é essa, que o Senhor abra nossos olhos com o Senhor, os olhos espirituais, para que nós possamos, ó Pai, ver e obedecer, Pai, qual é o próximo passo que nós temos que fazer, Pai, e não, Senhor, ficar, Senhor, só achando, ó Pai, que vamos só visualizar, o Senhor falou, há um caminho, mas para isso, Pai, nós precisamos exercitar a nossa fé, é te ouvir e obedecer o teu comando, qual é o próximo passo, Pai, e sabemos que a tua presença é real, o Senhor diz a todo tempo que o Senhor está conosco, Pai, que nós possamos tomar posse disso, Pai, e saber que tudo que o Senhor faz é para a tua glória, Pai, e que quando o Senhor hoje falou, há um caminho, Pai, é o Senhor mostrando, acessa, filha, acessa, filho, veja, vá, segue e viverá a grandiosa glória que é a do Senhor. Que tudo que o Senhor quer nos mostrar e tudo será para o teu nome ser engrandecido, Pai. E nós veremos a tua glória, viveremos e, Pai, saberemos que cada dia estamos cumprindo o teu propósito, Pai, e o seu nome sendo engrandecido. Pai, a minha oração é que o Senhor abençoe cada um nessa tarde, que cada um, Pai, toma posse dessa palavra e falar um caminho, que se, Pai, que já toma posse, Senhor, pela fé.
E que as esperanças hoje o Senhor está dizendo, nada acabou. Há um caminho. Aonde você não imagina, há um caminho. E assim é a minha oração, Pai. Já te louvo e te agradeço, Pai, no nome que há poder. É no seu nome, no nome de Jesus. Amém. Se inscreva, compartilhe e deixa Jesus te usar. Tchau.